A graça e a paz do Senhor Jesus, boa tarde, quase boa noite, como colocou aí o João Alberto, mas ainda é boa tarde. Estamos juntos mais uma vez, isso é o que importa, muito bom. Mais uma vez, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, muito bem-vindos todos, para a nossa alegria tê-los aqui, isso é muito bom. Meus queridos, eu quero lembrar que nós estamos às vésperas de retomarmos as nossas minutas da fé. E aí eu preciso da sua atenção para alguns dados importantes que devemos comunicar. O primeiro dado é o fato de que o estudo começa dia 5 de setembro. Então, a partir de 5 de setembro, nós estaremos estudando a carta aos Hebreus. Há a possibilidade de que eu faça uma chamada de vídeo durante ou antes de começarmos ou retomarmos as minutas da fé, de começarmos os nossos estudos nas minutas com o estudo de Hebreus. Então é possível que eu faça uma chamada de vídeo. Por que eu faria uma chamada de vídeo? Para mostrar primeiramente a importância do estudo e do tempo que deve ser dedicado a isso. E com isso eu já quero sugerir a você que divulgue, que convide outros para participarem também. Então, quem estiver ouvindo a mensagem no YouTube, porque não tem tempo de participar do Face, de participar ao vivo, eu recomendo você que faça uma visita à minha página no Facebook para que possa encontrar essa chamada, onde eu vou estar dando detalhes sobre o estudo aos Hebreus. Verifique lá, faça uma visita, não é? Facebook, Pastor Kleber Alho, e aí você vai poder encontrar lá essa chamada que possivelmente eu esteja fazendo na última semana de agosto, para poder colocar em ordem aí as coisas que são necessárias quanto ao nosso estudo. E há uma possibilidade de que nós estejamos findando Minuta da Fé com o estudo em Hebreus, que com toda certeza vai nos ocupar bem mais de um ano. Não que depois disso não vai haver mais oportunidade de dar estudos. É que nós devemos dar um tempo quanto aos estudos e ocupar esse espaço de Minuta da Fé com outro tipo de devocional. Ainda estamos para verificar isso, mas é fato que até o presente momento o que eu sei é que Hebreus será o nosso último estudo de Minuta da Fé, ainda que gastemos mais de um ano nesse tempo. Por isso, é por demais importante que você não perca a oportunidade de participar dos estudos, muito especialmente não perca a introdução, é dela que depende sua compreensão de todo o estudo da carta. Sobre isso estaremos falando, então, nessa chamada que eu disse que estaremos fazendo. E com isso eu ocupei de você aí 5 minutinhos, mas eu quero que você, por favor, abra sua Bíblia. No texto em que vamos declinar o nosso tema, você tem visto aí na página, alguém está ouvindo? É uma pergunta. E ele está baseado na carta que o Senhor Jesus mandou João enviar à igreja de Laodiceia. Capítulo 3 de Apocalipse, versículos 14 a 22, vamos ler. Carta à igreja de Laodiceia. Convido você a abrir aí a sua Bíblia, eu vou ler a carta, e depois que eu ler a carta, eu estarei lendo uma poesia, aí orando, para então começarmos a nossa reflexão de hoje. Então, por favor, me acompanhe aí na leitura de Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim o ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça
o que o Espírito diz às igrejas. Meus queridos, eu meditei neste texto de Apocalipse, estava no meu coração, eu fiz uma insinuação de que talvez passássemos por ele quando estávamos ministrando, e eu disse, esse texto dá uma pregação. Claro que não seria esta a primeira vez, já se perdeu no tempo a quantidade de vezes em que eu estive escrevendo, meditando, pregando, falando, dando estudos neste texto, desta carta, das 7 cartas de Apocalipse às igrejas. E assim como nas outras cartas também. E vocês têm os que fixaram, os que conseguiram segurar aí, porque as mensagens ficam só 30 dias agora no Facebook, vocês têm todas as cartas aí que nós demos esses estudos, demos essas ministrações na forma de palestras que eram pregações nas tardes de domingo. Todas as 7 estão aí. Mas nós vamos hoje aqui a Apocalipse 3, 14 a 22, para obedecer a esse tema, para chamar a atenção para a importância desta proposta que está na forma desta pergunta que estamos fazendo aí. Alguém está ouvindo? E aí, como eu estava dizendo, eu estava meditando nesse texto, meditando nesse tema, pensando em declinar exatamente por aí, e escrevi a minha meditação, fiz o meu resumo, refleti ali em cima. Mas de madrugada, essa palavra ainda ardia no meu coração, ardia, e aí eu resolvi escrever uma poesia baseada no tema. E o tema, por sua vez, baseado, evidente, no texto. Eu escrevi a poesia e eu vou compartilhar a poesia com você. Gostaria que você prestasse atenção nela, não gasta mais do que 1 minuto. Depois da poesia, então, nós estaremos orando. E aí vamos considerar esse texto. O tema da poesia, o título da poesia é o mesmo do tema da mensagem. Alguém está ouvindo? Só que é evidente, eu estou trabalhando apenas com Apocalipse 3:20. Alguém está ouvindo? Alguém me bate à porta. Por que não me chama o nome? Porque me desconhece? Ou somente o que lhe importa é que eu saia para vir? Alguém me bate à porta? Seria pedinte com fome, nem bem o dia amanhece? Quem a minha casa à porta a ponto de me aborrecer? Melhor da janela da frente, olhar de soslaio lá fora. Tem um jeito de ser diferente? Não quererá ir-se embora? Abro a porta finalmente. Filho, deixa-me entrar. Senhor, não estavas presente? Eu te tirei teu lugar. Saí quando não mais me ouvias. E então eu falava sozinho. Nem mesmo tu me percebias vivendo teu próprio caminho. A voz tu não mais conhecias, nem mesmo a reconhecias. Bati com bastante leveza. Por outros tu me presumiste. A esses levaste a tua mesa. Mas não era eu no teu lar. Importa que agora abriste. E juntos podemos cear. Vamos falar com Deus e transformar esta poesia em nossa oração. Diante de ti, Pai eterno, estamos. Nos curvamos com reverência, apoiados na graça de Jesus, dependentes dela. Nos curvamos com reverência diante de ti, com temor, porque talvez coincidentemente isso não existe, mas dentro da nossa linguagem e entendimento humano, eu diria coincidentemente, a última carta das 7 cartas que enviaste para toda a igreja que corre a terra ao longo desses 2000 anos, foi esta, a igreja de Laodiceia. Para cada uma tu estavas dizendo, se alguém tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E justamente a última palavra dada à igreja por ser a última carta, o Senhor estava dizendo que não estava sendo mais ouvido. Senhor, será que isso tem tanta coincidência assim com os dias que nós, a igreja evangélica desta geração, está vivendo?
Uma igreja que se deixa sensibilizar por outros sons, reage a eles. Mas prova que está longe de ouvir a tua voz, porque está longe de obedecê-la. Onde vai o temor, Deus? Para onde ele foi? Onde estão os crentes que fazem trocas nobres, sacrificiais, para ter a ti a mesa da comunhão mais íntima? Tu és o mesmo Deus que já chorava sobre Israel, dizendo: ah, se meu povo me ouvisse a voz. Oh, Pai querido, nós te rogamos que a igreja que está ao alcance desta mensagem, nesta tarde, em nome do Senhor Jesus, te ouça a partir de mim e fala conosco. Por amor de teu nome, faz-nos perceber as identificações que temos com esta carta e no apelo que tu fizeste à igreja e que nos alcança através dela. Em nome do Senhor Jesus, teu Filho, para o louvor da tua glória. Amém. Amém. Meus queridos, embora o desejo de pregar na carta toda, todo o conteúdo dela, eu vou me prender, no entanto, a esse tema que nós colocamos aí, o tema que ela inspira. Mesmo que, inevitavelmente, ele vai me forçar a passar por ela, é claro. Não tem como ser diferente. Nós sabemos que esta é a carta à igreja com a qual nós não queremos nos identificar. E o problema é que nós presumimos que podemos descartar qualquer daquelas 7 igrejas. É um atrevimento muito nosso, né? Mas eu acho que eu estou para procurar encontrar o crente que não se entenda Filadélfia. Porque é evidente, se você for lendo com temor cada uma das 7 cartas, a primeira coisa que a gente precisa compreender é que Apocalipse inteiro é uma carta para a igreja de todos os tempos. E a segunda coisa é que cada carta é para a igreja de todos os tempos. O fato de que ele escreveu para Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Esmirna, Laodiceia, não significa que a mensagem, os conteúdos apontados, os lamentos, as promessas, as advertências se fecharam lá com eles. Que foi um tempo, igreja da primeira geração, da segunda geração, da terceira, e até tem quem diga, a da última geração, Laodiceia. Eu gostaria que não fosse, é evidente que não. E gostaria também que, se fosse, a igreja reagisse ao apelo que chega para ela. Mas a verdade é que cada um de nós, meus queridos, cada um crente, em algum momento, ou muitos momentos, ou às vezes em todos os momentos, somos Éfeso, somos Tiatira, somos Pérgamo, somos Sardes, Esmirna, Filadélfia, Laodiceia. Nós temos esses nossos momentos, vários momentos. Eu concordo, até por uma questão de experiência, que há grupos inteiros que correspondem a um perfil desses, a sua missão toda. Eu concordo que há crentes que permanecem com um perfil desses, a sua existência toda. Lamentável, não é? Porque é evidente que aí todos diriam, mas então, aquele que tiver o perfil de Filadélfia, maravilhoso, vai ficar ali o tempo todo. Não sei se alguém de fato quer ser lá de Filadélfia, não. É porque é uma igreja que ele não repreende, que ele aplaude, mas na verdade ele diz que é uma igreja fraca, é uma igreja perseguida e outras coisas mais, e ninguém quer isso nos dias de hoje. Ser fraco, perseguido, imagine. Queremos exatamente o que Laodiceia busca, meus amados. Não nos iludamos. Satanás levantou uma horda de pastores, de líderes, de mestres, homens e mulheres, grandes nomes que bombaram em termos de criar impérios financeiros, prometendo através da teologia da prosperidade os crentes a enriquecerem pela fé, a se tornarem invictos a nível de saúde, etc., a se tornarem super crentes, super poderosos, colocando o diabo longe das suas vidas e, na verdade, se tornando deles prisioneiros porque ficaram com medo dele o tempo todo. A verdade, meus queridos, é que nos foi oferecido toda a paixão oferecida, toda a paixão que Laodiceia queria. E ainda hoje, reuniões de oração, grupos de libertação, tardes de quarta-feira, de quinta-feira, noite de sexta-feira, seja lá o que for, 7 dias de oração, 21 dias no monte, etc., propõe só isso. Que a gente obtenha o que Laodiceia buscava. Então nós estamos bem lá.
E se estamos bem lá, essa palavra pode não ter muito a ver com a minha igreja local, com a igreja que está aqui, mas a que está ali do outro lado, que está na rua de trás, que está no meio da rua, que está no outro bairro, que está... Cuidado. Pode ser que a sua igreja, glória a Deus pelo seu pastor fiel, não seja pregoeira dessas baboseiras, mas no coração do crente, a busca que é feita, a maneira como se procura esse pastor no WhatsApp, no celular, batendo a porta dele, é justamente para dizer: ora, porque eu quero ser conquistador, eu quero vencer aqui, eu quero ter um lugar ao sol. Em outras palavras, está muito difícil, está muito difícil. Está quase invisível, desaparecida da história. A busca por um crente, a um pastor, a um líder, a um homem de Deus, uma mulher de Deus, para dizer: ô meu irmão, me ensina ou me ajuda a ter mais intimidade com Deus, a entrar na presença dele, a ir para a sala do banquete, a sentir a sua presença, a me encher de gozo espiritual, a estar cheio do Espírito. Vamos buscar a Deus, me ajude a buscar ao Senhor. Ai, ai. O ponto em destaque é quando o crente não ouve mais a voz de Deus, é o que você tem aqui. E a carta destaca mais 2 outros pontos. Por isso que eu disse que inevitavelmente eu passaria por ela toda, mas eu vou ser fiel ao ponto principal. O fato de que a igreja não ouve mais a voz de Deus. Veja, há razões muito evidentes para não mais ouvir. E é evidente, eu estou indo aqui, na carta, tá bom? É textual isso aqui. Eu não vou estar inventando motivos. Eu vou apenas torná-los pareados, contextualizados. O que é que você leu lá? Ora, eu vou só ler um versículo para que tudo que eu vou apontar aqui você perceba. Olha só. Você diz, ele falou para a igreja: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego, que está nu. E aí ele diz: você tem que comprar, pagar um preço para realmente se enriquecer com os meus recursos espirituais, riqueza espiritual, visão espiritual. Está aí. Cobertura espiritual que encubra sua nudez. Então as razões são muito evidentes pelas quais ela parou de ouvir, ou ela não ouve mais. A igreja se tornou um corpo de pessoas indiferentes às coisas espirituais. Foi isso que aconteceu com a igreja de Laodiceia. A partir do momento em que se começou a propor que o poder de Deus se manifestava, se materializava em conquista temporal, meu Senhor, são filas e filas, domingo após domingo, reunião após reunião, de pessoas que eu venho buscar uma bênção, que estão em torno, buscando e correndo atrás da fé, do uso da fé, de um poderoso ou de uma poderosa na fé, para que portas lhes sejam abertas, para que entre mais dinheiro, para que consiga um emprego maior. É claro, meus amados, nós todos cogitamos destas coisas. Miserável o crente, estúpido o crente, ignorante o crente que não for diante de Deus pedir o seu pão, como Jesus mandou, pedir a sua cobertura, pedir o seu lugar ao sol, porque no mínimo ele está dizendo: eu dou conta, eu não preciso de Deus para isso. Não é isso. Mas o que estamos considerando é que a busca pelo Senhor, pelo que Ele é e pela sua glória, foi substituída por ambições temporais. E alguém disse que a fé é o recurso mágico pelo qual estas ambições podem ser alcançadas. Então a igreja de Laodiceia se tornou um corpo de pessoas que estavam indiferentes às coisas espirituais. Mesmo porque buscar bênçãos temporais através da magia da fé e de uma oração que é como um passe evangélico não custa preço nenhum. Agora, para ter as riquezas espirituais, como ele diz aqui a partir do versículo 18, custa preço. Ele diz: compra, compra, compra. Isso custa preço, custa preço. Sempre que você compra alguma coisa, você obtém o que quer, mas abriu mão de um recurso que lhe custou o suor do seu rosto, não é verdade? Preço é preço. E ele está lhe dizendo aqui, dizendo para nós: eu aconselho que você compre. Mas a igreja estava indiferente às coisas espirituais. Por que vai comprar, pagar preço, se ela pode, pela fé mágica, a fé do outro, a oração poderosa daquele lá, obter o que ela deseja? O que ela deseja é o que está abaixo do sol. Por quê? Ela estava satisfeita com as suas conquistas temporais.
É isso que ele mostra aqui. Ela estava dizendo: eu estou rico, eu adquiri riquezas, eu não preciso de mais nada. Isso aqui é uma denúncia muito séria, muito grave, triste, dolidamente triste, porque a realidade da vida espiritual mostra que o crente tem uma sede tremenda de obter coisas de Deus, e depois que ele está empanturrado e diz que foi Deus que deu, ele abandona esse Deus. O Deus que o abençoou não participa da bênção. É desse jeito. Coisa estranha. Ganha uma caixa de bombom e o come sozinho. É muito triste. Na verdade, ela estava satisfeita com as suas conquistas temporais porque certamente desenvolveu uma espiritualidade somente em torno de buscar essas coisas. Eu me lembro de uma mulher que se pretende líder ter dito uma vez para mim: se não me fosse dito que Deus pode resolver essas situações, eu não seria crente. Eu saí daquela casa perguntando no meu coração: e é? Estava indiferente à igreja, menosprezando as suas verdadeiras necessidades espirituais, que estavam, na verdade, dissimuladas por suas conquistas temporais. Isso é muito fácil de acontecer nos dias de hoje. Os muito espirituais, e não faltou quem escrevesse, pregasse, ensinasse e desse congressos em torno disso. Os muito espirituais são os que são vitoriosos aos olhos dos homens, porque tem, e tem porque obteve através de suas práticas evangélicas. Então, na verdade, eu vou orar pedindo coisas, e isso significa que eu estou orando. Está orando. Mas isso não passa de menosprezo das verdadeiras necessidades espirituais que ficam dissimuladas por conquistas temporais. Aí vira um processo axiomático, o anverso pelo verso, o falso pelo verdadeiro. Triste. O que mais acontecia? Ela estava surda para ouvir a voz que falava. Interessante que ele diz que ela estava cega, pobre, miserável, nua. Mas deixou muito claro que o ponto que ele mais queria tocar era o problema maior da igreja de Laodiceia. Ela tinha ficado surda. Se alguém ouvir a minha voz, alguém aí dentro, se ouvir a minha voz, estava surda, não ouvia mais. Surda para a voz que falava, surda para discernir, surda para entender qual era a verdadeira mensagem. Surda para tudo isso. A mensagem que não sensibilizava seus interesses não precisava ser ouvida. É verdade. Eu me lembro de uma mulher me dizer a respeito de uma líder que pregava a palavra que bota o crente com o pé no chão, dizendo: ela não alimenta a nossa fé, ela come a nossa fé. Eu lembro de uma igreja em que a gente pregando essa palavra de Deus tal como ela é, a líder, agitada, nervosa, quando viu que a mensagem estava derrubando todos os pilares pelos quais ela trazia as suas ovelhas debaixo de engano, foi saindo de banco em banco no ouvido daquelas pessoas, dos que tinham liderança sobre os grupos, para poder tentar desfazer o que estava sendo dito lá naquele púlpito. Estas coisas acontecem. Elas estão entre nós. Se a mensagem não sensibiliza o interesse que é temporal, não precisa ser ouvida mais. Esta é a razão porque as igrejas que ainda praticam escola dominical têm o menor número de participantes nesses horários. Mas se ela disser: hoje vai ter uma tarde de libertação e bênção, é difícil até pensar se vai ter banco suficiente para cobrir, para atender a tantos que vão. Isso denuncia uma igreja laodiceia, um caráter laodiceia, uma fé laodicense no coração do crente nesses dias. Apesar disso, a grande beleza desta mensagem, do espírito da mensagem da carta à Laodiceia, do espírito de toda a mensagem do Apocalipse, do espírito de todas as 7 cartas que estão aí dentro da carta maior, que é a carta à igreja, no livro de Apocalipse, a beleza maior está no fato de que Deus ainda se ocupava com essa igreja, mesmo sendo essa igreja, mesmo tendo esse perfil, mesmo estando desse jeito, mesmo estando sob a ameaça de ser vomitada da sua boca, ele dizendo com isso: você está me causando mal-estar,
Porque você vive uma mornidão, você está indiferente. Tanto faz como tanto fez. Se as coisas estiverem acontecendo ao seu redor, pessoas se enchendo do Espírito, não muda nada para você. Se as pessoas estiverem vazias do Espírito, também não muda nada para você. Você está satisfeito com o que tem, você está dizendo, eu tenho, eu sou rico, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, eu não preciso de nada. Era o que a igreja de Laodiceia dizia. Claro que nenhum crente comete tamanho atrevimento, diz, oh Deus, eu não preciso de ti, comporte-se como você. Esta é a verdade. Muitas vezes. Mas a despeito desse perfil, a despeito até do que está aqui como uma ameaça sublimada, ele ainda se ocupava da igreja. O que ele estava dizendo para ela? Que ele a amava. Sendo como era, fazendo como fazia, vivendo o que vivia, ele estava dizendo, eu ainda te amo. Eu repreendo e disciplino a quem amo. A outra coisa que ele estava dizendo, você é formada por um corpo de filhos meus. Porque Hebreus, você vai estar estudando isso comigo, Hebreus capítulo 12 diz que ele só disciplina filhos. Às vezes eu sou muito atrevido em cima do texto bíblico para trabalhar com as mensagens de contraste. Quando Hebreus diz para mim, Hebreus capítulo 12, que o Senhor disciplina filhos, ele não disciplina bastardos, o texto diz. Isso significa que o crente de vida torta, que está vivendo, bombando aí na crista da onda, ele está dentro desse contexto apontado por Hebreus 12. Ele pensa que é filho, mas ele é filho da igreja. É o máximo onde ele consegue chegar. Porque o filho passa por disciplina. O filho é depurado, é igual à videira que o Senhor poda para que dê mais fruto. O trabalho de poda dói, galhos são cortados fora. Meus queridos, a vida com Deus é muito séria, não é? Claro que é. Mas olha que lindo, ele está dizendo, eu te amo, porque eu te amo e te disciplino. O que ele está fazendo aqui, exortando, repreendendo, ele disse, eu disciplino e repreendo a quem amo. É porque eu te amo. Se eu não te amasse, eu não estava te repreendendo. Não ia nem fazer caso. Deixaria você tal como você está. Quando ele diz ao vencedor, ele está dizendo que via a possibilidade dela vencer. Vencer esses seus limites. Mesmo tendo que comprar, pagar preço. Vencer a sua pequenez. Vencer essa sua atrofia espiritual. E lindo. Ele lhe faz promessas, e não são pequenas. Eu darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, como eu também venci. E sentei-me com meu Pai em seu trono. Sabe o que isso mexe comigo? É o fato de que ele disse assim, abra a porta. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, eu vou entrar e cear com ele. Ou seja, eu vou entrar no lugar onde você tem autoridade. Quem tem autoridade é quem é dono da própria casa. Quem é dono da própria casa tem autoridade na sua casa. Eu não tenho autoridade nenhuma fora da minha casa. Eu não tenho autoridade nenhuma na casa dos meus vizinhos. Mas eu tenho toda a autoridade na minha casa. Até a lei me protege disso. Ninguém pode entrar na minha casa, nem força policial, seja o que for, sem ter algum tipo de mandato devidamente assinado por um juiz, porque eu sou a autoridade total na minha casa. Jesus está dizendo, eu quero entrar aí onde você tem autoridade. Mas se eu entrar aí onde você tem autoridade, se eu me assentar no teu trono, eu prometo que você vai se assentar comigo no meu trono, onde eu tenho autoridade. Eu entro na tua casa porque depois é você quem entrará na minha. E vai se assentar comigo, na autoridade que eu tenho, junto da minha autoridade, experimentando da minha autoridade. Na minha sala do banquete. É isso que ele está dizendo. Então sai fazendo promessas. Você vai entrar na minha casa, no meu trono. Porque eu me assentei com meu Pai no seu trono. E eu vou abrir isso para você também. Mas há um terceiro ponto. E você diria, já? Você vê que pancada é uma chinelada ligeira, né? A gente não pode ficar batendo, né? É ruim. Então, tem que ser rapidinho. Há um terceiro ponto. E eu transformo esse terceiro ponto numa pergunta que é o nosso tema.
A igreja ainda o ouvia. Alguém está ouvindo? Será que as vozes que estamos ouvindo são as vozes do Senhor? O que estamos ouvindo? E se o que estamos ouvindo, se é a voz do Senhor, como é que ele está falando? Então vamos esquecer aqui a possibilidade de estarmos ouvindo outras vozes, mas estamos ouvindo um som diferente, e esse som diferente ainda vem da parte de Deus para nós. Glória ao seu santo nome, porque ele está pondo em xeque aqui o fato de ser ouvido, mas está deixando muito claro que ele está falando de uma forma diferente. E a pergunta prevalece, ela ainda o ouvia? Então havia uma incógnita. E é nessa incógnita que o nosso tema entra, porque isso apontava o fato de que ele ainda estava falando, ele insistia em falar. É o que você tem ali, o texto dizendo, embora ela estivesse surda, ele continuava a falar. E ele estava falando aonde? A fé no coração da igreja, por isso que trouxe promessa. Se ele não estivesse falando a fé, não faria sentido trazer promessa. A fé crê nas promessas. A fé crê na palavra, e a palavra de Deus é a promessa de Deus. Todas quantas são as suas promessas, são sim e o amém em Cristo Jesus. Então a voz divina fala a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E outro tanto, Paulo já nos ensinou, que a fé vem pelo ouvir a pregação de Cristo. Então ele fala a fé. É onde ele vai ficar batendo, martelando. Batendo é a palavra, é o verbo que nós temos aqui na carta à igreja de Laodiceia. Então a questão estava em que a esta altura, postas tantas entropias, tantos embaraços da parte da igreja, a voz divina, como essa voz estava falando? Veja, meus queridos, é aqui que nós temos o nó górdio da revelação na carta enviada à igreja de Laodiceia. Ele está dizendo, se alguém ouvir minha voz, a primeira impressão que você tem é que ele já disse, estou do lado de fora, porque ele falou, se ouvir a minha voz e abrir a porta, então a primeira impressão que você tem é que ele está dizendo, alguém aí pode abrir para eu entrar? Abra a porta, fulano, fulano, não é assim que a gente chama a porta de alguém? Não, ele disse que ele está batendo. Ao mesmo tempo que ele diz que ele está batendo a porta, então ele está bem junto, não é? Ao mesmo tempo que ele diz que está batendo a porta, ele deixa claro que esse bater é um falar, é a sua voz. É a voz numa forma diferenciada. É a voz através de um outro recurso. O bater é o falar. Ele está batendo para falar. Os ruídos que Deus faz para ser ouvido, é isso que você pode entender aqui. Existe uma diferença muito grande entre chamar e bater. Ele não está dizendo que está chamando. Ele disse, se ouvir, eu entrarei. Se ouvir a minha voz. Mas o que ele afirmou, o verbo que ele usou foi, eu estou batendo. Eu estou batendo a porta. E então, procede a gente considerar que aqui temos, através desse verbo bater, os ruídos de que Deus se serve para ser ouvido quando a sua voz não é mais reconhecida pela fé. E aí estamos falando desse reconhecimento por parte da igreja, por parte do crente. Veja, o salmista diz que ele fala sobre as muitas águas. É o Salmo 29, versículo 3. Troveja o Deus da glória. Quando você pensa em muitas águas, você pensa em ruído. Se você for pensar em muitas águas na forma de um rio, você vai pensar em cachoeiras, e mesmo que não pense em cachoeiras, corredeiras ou o rio singrando, os ruídos estão lá. Se você pensar em termos de muitas águas em torno de mar, oceano, praia, você vai ter os ruídos da maré, os ruídos das ondas impulsionadas pelo vento. Há ruídos. E o salmista diz que o Senhor fala, sua voz se faz ouvir sobre as muitas águas, trovejando. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. Evidente, para superar o ruído das águas, ele tem de trovejar. E aí o som fica muito mais além. A mim parece uma figuração do substituir a voz pelo barulho, substituir a voz pelo bater. Se não ouve a voz, ele vai bater para ser ouvido. Será que eu preciso reduzir isso a miniaturizar, criando aqui experiências hipotéticas? Não, porque não tenho esse domínio e ninguém tem. Mas eu sei, você sabe, cada um de nós de per si sabe
Quais são as formas de Deus nos chamar a atenção que nós dizemos, Deus bateu na minha porta, fez ruído? Independente do fato de você assumir que não ouviu e por isso ele fez ruído, mas vezes sem conta, através de N situações, nós nos apercebemos tendo a nossa atenção chamada por Deus. Ele está batendo. Através de circunstâncias, é isso que eu quero dizer. Ele se serve de circunstâncias para bater a nossa porta. Quando não estamos mais apercebendo a voz, quando aquilo que ele nos diz, o ensino, não penetra, não sensibiliza mais, ele vai usar de outros recursos, que ele chama de bater a porta. Jesus disse que as próprias pedras podem clamar. Ele bate a porta. O próprio João diz aqui em Apocalipse 1,15, aqui no iniciozinho da carta maior, que o Senhor tem a voz como o som de muitas águas. Mas percebe? Nem mesmo essa voz, como muitas águas, às vezes consegue ser ouvida. E então ele tem que bater a porta. Às vezes o batido na porta machuca, não é? Mas é a forma da gente ouvir e ele atender. Elias o ouviu no sussurro de uma brisa, vocês lembram? Mas vamos lá, o texto que registra para nós o texto histórico desse momento em que Elias ouve o Senhor no sussurro de uma brisa suave, algumas versões colocam inclusive nesses termos. Vamos lá, em 1 Reis capítulo 19, versículos 11 a 13. Me acompanhe aqui, por favor. O texto diz assim, olha. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Imagine, um vento tão forte que levantou rochas e elas se esmigalharam. Um vendaval impetuoso, um furacão. Quem não vai ouvir o som de um furacão? Aqui eu ouvi dizer o vento levantou e esmigalhou rochas. Eu fiquei pensando numa experiência semana retrasada. Meu carro, eu sozinho na pista, de repente um vendaval e uma pedra foi levantada pelo vento, veio contra o para-brisa e quebrou o para-brisa do meu carro. Uma pedra pequena, mas levantada pelo vento. E é isso que Elias viu aqui. O texto diz que o vendaval veio de tal ordem que esmigalhava as pedras. Levantava rochas para esmigalhar. O texto está dizendo isso. Esmigalhou as rochas, nem fala em pedra, diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento, o texto diz. Continuando, ele vai dizer, depois do vento, houve um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Então as pedras que foram agitadas, jogadas de um lado para outro, quebradas, os montes que se abalaram, cessou tudo aquilo. E agora é hora de sossegar? Não, nem as pedras ficaram no lugar. A terra começou a tremer, a balançar. Pedras voltaram a rolar. A coisa ficou feia. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo. Mas o Senhor não estava nele. Quem sabe, aí eu estou exagerando, né? Ou não? O terremoto abriu fendas, lavas subiram e queimaram a vegetação que estava à volta. Então houve um fogo, houve um incêndio. Mas o Senhor não estava nele. Mas depois do fogo, é isso que o texto diz para nós, houve um murmúrio. Eu acho lindo a maneira como esta minha versão coloca. O murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. A beleza de que se reveste essa descrição é sui generis. Depois de tanto estardalhaço e barulhão de ensurdecer, é de se esperar que você não ouça mais nada. Os ruídos violentos que tomaram conta da cabeça. Quem depois de ouvir barulhos do tipo do alvoroço de um vendaval, de um terremoto que estronda, e de um fogo que uiva, crepitando, vai ouvir o murmúrio de uma brisa? É muito interessante, porque ele não teve dúvidas de que era no murmúrio da brisa que Deus estava. E quando o texto diz que ele cobriu o rosto com a sua capa, era para não ver a face de Deus por causa das promessas que dizia, quem vir o meu rosto morrerá.
E então, Elias sabia, ele está no murmúrio da brisa. Percebe o que aconteceu aqui? É exatamente a história que temos diante de nós, quanto à carta de Laodiceia. Meu filho, minha filha, eu estou batendo. Você não está percebendo? Eu estou batendo. Eu estou batendo para você abrir a porta. Eu estou mandando terremoto, eu estou mandando vendaval, eu estou mandando fogo incinerador. Para que você perceba que eu quero falar com você. Quando você se der conta e prestar atenção, aí a minha voz vai chegar como um suave murmurar de uma brisa, mas convincente, poderosa, penetrante, vai chegar lá dentro do seu coração e vai arrebentar com suas reservas. Enquanto você não tiver sensibilidade para a voz suave que fala ao coração, eu vou mandar vendavais, terremotos e fogo até que você me ouça, porque eu quero te falar. Se eu não te falar, sua fé morre, sua fé perece. Você está distraído demais, está distraída demais. Tudo isso me soa como figurações de Deus batendo, meus queridos, chamando a atenção. E chamando a atenção para quê? Para o milagre, para o poder? Não, para a minha voz, a minha fala. Aprenda a me ouvir, a voz mansa, suave, a brisa fresca da tarde. Sem barulho, sem estardalhaço, sem alvoroço, sem oba-oba Jesus. É na serenidade. É a voz doce que convence, que chega lá dentro, que penetra, que tem o poder do orvalho que abre a pétala da rosa, com uma força que não tem descrição científica. Aqui ele está batendo a porta. De que ele se serve para se fazer ouvir. De que meios usa e pode usar para chamar nossa atenção se não estamos ouvindo a voz. Volto a chamar sua atenção para isso. Percebe que não é chamar, é bater a porta. Mas o que importa é a gente entender o tempo todo o que ele está dizendo. Você vai acabar me ouvindo, porque eu vou fazer barulho até que você me ouça. Se você abrir a porta, aí não haverá mais barulho. Vamos conversar ali, ó, face a face, coração a coração, juntos, um diante do outro. Há um hino belíssimo na harpa cristã que fala disso. Fala minha alma ao Cristo. Fala-me suavemente. Fala com terno amor. É quando se fala junto. Imagine se eu chegasse dentro de casa, Lília na sala, por maior que minha casa seja, e eu cá na cozinha gritasse, Lília, eu te amo. Ou ela ia pensar que eu estou doido, ou ia entender que eu acho que ela está surda. E é evidente que eu não precisaria fazer isso, mesmo porque não caberia. A forma correta de eu poder dizer para minha esposa que a amo é chegar junto dela, bem junto, e dizer, eu amo você. Às vezes é um toque, é um olhar, é um sorriso. É uma troca de alguma coisa bem leve. Mas são formas dele dizer, face a face, eternamente, eu te amo. Dentro da sala do banquete, junto, na mesa, lado a lado. Faz-me ouvir bem manso. Tu tens um Salvador. Fala, minha alma, ó Cristo. Fala com muito amor. Oh, Deus. É fato que ele bate a porta quando está do lado de fora, meus queridos. É isso que o texto mostra para nós em última instância. Não era o seu propósito, é uma possibilidade triste que contrasta com a sua proposta de estar no meio, de estar do lado de dentro, que você encontra aqui mesmo em Apocalipse. Observe, olha que contradição na experiência de uma igreja, a igreja de Laodiceia. Venha, me acompanhe, por favor, no capítulo 1 aqui de Apocalipse, versículos 12 e 13. O texto diz assim para nós, voltei-me para ver quem falava comigo, voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros, no meio dos candelabros,
alguém semelhante a um filho de homem e com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito, e mais para frente ele vai ouvir esse como filho do homem que estava no meio dos candelabros, dizendo: os candelabros são as 7 igrejas, eu estou no meio da igreja, eu estou junto da igreja, eu estou do lado de dentro, aqui ele está do lado de fora. Ali em Apocalipse 1, 11, 12, um dos candelabros era Laodiceia, ele estava dentro. De repente, já no capítulo 3, ele está dizendo: ah, Laodiceia, só com você que a experiência está diferente, eu estou do lado de fora e estou batendo porque quero voltar para dentro, quero entrar. É isso. É a promessa de Sofonias 3,17. Temos um cântico belo em Sofonias 3,17, mas por mais belo que o cântico seja, ele esvazia, pela força do poeta, ele esvazia a profundidade do significado do capítulo 3,17 de Sofonias, porque na verdade há muito mais em Sofonias 3,17 do que o cântico passa para nós. Então, se eu conseguir achar Sofonias, meus queridos, vai ser uma bênção, porque está aqui espalhado no meio de 12 profetas menores, mas a verdade é que a promessa de Sofonias diz assim: o Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele te renovará no seu amor e se alegrará em você com júbilo. Isso é lindo demais. É lindo demais. Vou ler para você. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor o renovará, ele se regozijará em você com brados de alegria. O texto não está dizendo que é você que vai ter brados de alegria, o texto não está dizendo que é você que vai se renovar em amor, o texto não está dizendo que você que vai se regozijar, não, o texto está dizendo que é uma alegria dele, é um sentimento dele, dentro da sua vida, ele se regozija com alegria. É isso. Se regozijará em você, renovará você no seu amor. O Senhor está no seu meio, poderoso para te salvar. Esse é o lugar onde Ele quer estar o tempo todo. Haja vista o fato de que as promessas dizem que Ele habita no coração do crente pelo seu Espírito, que mora em nós e faz do nosso corpo o seu templo, sua habitação. Ele habita no coração e é lá dentro, no coração, que Ele fala. Mas existe a possibilidade de ser posto para fora. Nós já vimos, passamos por isso, isso já foi apresentado aqui. É quando ele é substituído pelas coisas que desejamos receber dele. Nós ficamos com a bênção e ele deixa de participar dela. Então, porque deseja entrar, ele bate para ser ouvido. Se a porta for aberta, e este é o propósito, e aqui eu deixo a seu critério pensar aí em cima. Ele pôs em xeque a possibilidade de ser ouvido e a porta ser aberta. Se abrir a porta, eu entrarei. Eu fico pensando e queria que você pensasse também. O que eu devo fazer para abrir a porta? E o fato de que ele não vai arrombar a porta. Só vai entrar se eu abrir. Quem estava do lado de dentro agora está posto do lado de fora por conta de circunstâncias que eu decidi escolher, e aí ele diz: abre para que eu entre. Não tem todo o poder, não foi ele que me conquistou, não foi ele que enviou para dentro do meu coração o Espírito do seu Filho. A Bíblia me diz isso em Romanos e em Gálatas. Como que agora ele diz: abra para que eu entre? Ele não faz o que me cabe fazer. Mesmo porque nada pode ser mais depreciativo, então ficar longe de ser glorificador de um Deus que merece toda a glória e toda a honra, do que receber menosprezo, nenhum desejo, nenhum interesse. Você já passou pela amarga experiência de entrar na casa de uma pessoa que não estava querendo lhe receber? A educação, as etiquetas sociais forçaram aquela pessoa a receber você, mas ela não queria receber você. E ela está desconfortável e incomodada. Passei por isso não uma nem duas vezes só, não. Passei por uma experiência amarga que ficou na memória para sempre. Já tem 34 anos. Tem 39 anos. Olha quanto tempo. De não ser recebido na casa de um pastor pela mulher do pastor. Ela não me queria lá.
Eu era o convidado dele para pregar na igreja dele e essa mulher não quis me receber. Ele estava trabalhando, ela abriu a porta, eu entrei. Depois de uma viagem longa, de mais de 10 horas, ela me deixou lá dentro daquela sala, com minha mala ali, sentado na sala, e desapareceu na casa. E isso demorou 6 horas. 6 horas. Até que ele chegasse em casa e me encontrasse no mesmo lugar, cansado, suado e faminto. E aí tomou conhecimento de que a porta não se abriu. A mulher desapareceu porque não queria me receber, não me alimentou, não me ofereceu um banho, nem coisa semelhante. Não foi a única vez, mas glória a Deus, as outras coisas todas foram pinto perto dessa que está aí. Essa foi glamourosa. Deu briga lá entre os dois, eu escutei o alvoroço na casa. Isso foi um simples fato de que não queria me receber porque, como ela disse, não fui chamada para ser mulher de pastor. Então eu não tenho de receber a visita do meu marido pastor. Trágico, mas essas coisas acontecem. Líder dentro da igreja, porque a mulher dele ela era líder na própria igreja. Estas coisas acontecem. Agora tentem pensar, independentemente do desconforto físico, as angústias da minha alma, o embaraço, o constrangimento, e saber que eu continuaria naquela casa por mais 3 dias, porque eu fui lá para fazer um trabalho, sabendo que eu era persona não grata, pelo simples fato de ser um pastor. O mal-estar. É claro que a primeira coisa que eu queria era voar por uma janela e desaparecer dali, ou então suplicar aos membros da igreja: alguém aí pode me hospedar como homem de Deus, pode me receber na qualidade de profeta, para receber galardão de profeta, conforme fez a promessa, para que possa viver a bênção que diz: a mim o fizeste, disse Jesus. Mas eu aguentei lá, tive que aguentar aquele tempo todo. É isso que Deus não quer experimentar na minha vida e na sua vida. Ele não quer ser a persona não grata, aquele que está incomodado, então ele diz: abre a porta, me convide, eu só vou entrar se você me der lugar agora. Lembra, isso aqui tem a ver com o comprar. Antes eu estava te dando de graça, agora você vai pagar um preço. E um dos preços é: abra a porta. É você quem vai abrir, é você quem vai suplicar, é você quem vai pedir, é você quem vai dizer: vem, meu Senhor, por favor, entra. Entra, fica aqui, fica comigo. Este é o propósito. A porta será aberta. Se ela for aberta, ele entrará outra vez, quantas vezes forem necessárias, e participará do banquete da comunhão dentro da sala do banquete. Aí me ocorre uma coisa aqui, eu vou parar para não ficar me ocorrendo mais coisas. Se eu recebo a minha mesa, quem serve a mesa sou eu. Quando ele me receber à sua mesa, ele já disse, ele nos servirá a esta mesa. Comunhão é tudo que ele quer e é tudo quanto busca. Você tem todo o direito, como Jesus ensinou, de pedir a ele o pão. Mas Jesus também disse: não corra a ele atrás de se vestir, comer, beber e avançar um côvado na sua vida. Ele sabe do que você necessita. Busque-o e ao seu reino. E estas coisas todas virão como acréscimo. Glória ao Senhor, porque isso é absolutamente verdadeiro. Posso dizer isso com autoridade, por amor de seu nome e por sua misericórdia, no seu imenso amor. Que o Senhor te ache sempre de porta aberta. Que o Senhor te ache de coração aberto para ouvir a voz, para que ele não tenha de bater a porta. Que você consiga perceber na menor palavra, no mais suave sussurro, num cântico aqui, num risinho de um bebê ali, numa mensagem simples que alguém abre diante de você, na leitura meditativa do texto, no momento de oração. Ele está falando, ele não deixa de falar, ele fala sempre. Estejamos juntos domingo, querendo Deus, em nome do Senhor Jesus. Obrigado por sua atenção e sua companhia. Que o Senhor, por sua infinita misericórdia, te abençoe, conforme a invocação da bênção que o Senhor mandou Paulo invocar sobre a igreja. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam com todos os irmãos, desde agora e para sempre. Obrigado, minha gratidão por sua participação e a honra que você me dá de parar para me ouvir nesta tarde esta palavra, em nome de Jesus. Forte abraço e as bênçãos de Deus sobre sua vida. Amém.